Olá, bem-vindo a mais um treinamento do pacote Office Max da Global Solution. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como gerar os relatórios do módulo Price. Então, nós já vimos, nos vídeos anteriores como se criar uma proposta, como cadastrar um tarifário, como cadastrar uma agenda de visitas, né? Então já vimos como está alimentando o sistema para estar gerando essas saídas. E hoje eu vou mostrar para vocês os relatórios que o sistema oferece com base nessas informações, ok? Bom, para acesso aos relatórios é muito simples. Eu venho no menu Sistema, eu venho em Price Vendas, Relatórios Gerenciais e venho aqui na opção de Performance Geral do Vendedor. Esse é o nosso primeiro passo dos relatórios disponíveis no módulo Price, ok? Bom, relatório Performance do Vendedor. Então aqui abre uma tela onde ele te oferece uma gama de filtros, né? Os filtros básicos, porém muito funcionais, tá, pessoal? Um desses filtros é o que? É filtro por nome de vendedor. Então ele te dá a possibilidade de você filtrar as informações por nome de vendedor. O outro filtro, data inicial e data final, tá? O nome do vendedor ele não é obrigatório você estar inserindo, mas os filtros de data inicial e data final sim, ok? Bom, aqui eu tenho os relatórios, né? Então, nessa tela de performance em geral, como é um relatório, é uma tela voltada para você extrair as informações com base nos vendedores, ele te dá aqui a programação de visitas, visitas efetuadas, lista de clientes por vendedor, propostas emitidas por vendedor, processos gerados a partir de propostas, processos gerados sem propostas e processos gerados com e sem propostas, né? Então aqui os processos gerados a partir de propostas, ele vai te oferecer um relatório que todos os processos que são demonstrados nesse relatório foram gerados a partir de uma proposta aprovada, gerou-se um processo. E o gerado sem proposta, o inverso. O gerados com e sem proposta, ele faz um mix dessas informações e mostra tudo isso num único relatório. O de programação de visitas, ele é um relatório onde o seu vendedor ele vai estar utilizando para se organizar melhor com relação às visitas que tem a serem efetuadas, tá? O de visitas efetuadas, ele vai te dar um relatório onde ele vai te mostrar todas as visitas que você já efetuou nos seus clientes e mostrando a próxima visita, né? Quando será, né, a próxima visita. Lista de clientes por vendedor, ele vai te dar uma listagem por vendedor ou de todos os vendedores dos clientes que nós temos cadastrados no sistema. Propostas emitidas por vendedor. Então, nesse relatório, ele vai te fazer o quê? Ele vai te dar todas as propostas que foram emitidas por cada vendedor. Ou ele vai te gerar ou, se você preferir, ele gera um relatório onde vai mostrar as propostas de todos os vendedores no geral, ok? Bom, então aqui eu vou começar na ordem, vou começar aqui mostrando pela programação de visitas. Então, vocês viram que ao selecionar a programação de visitas, ele já me habilita um filtro do tipo de contato. Então, nessa opção do filtro do tipo de contato, o sistema ele já faz o quê? Ele já me dá as opções. Eu quero ver todas as visitas, todos os tipos de visitas que o meu vendedor tem. Eu quero ver só as visitas que são o que foi falado via telefone, visitas que foram pessoalmente, então teve aquele TED a TED, ou visitas programação de visitas que foram feitas, na verdade, enviado e-mails, né? Um mailing e o cliente entrou em contato com você vendedor, ok? Então aqui eu vou deixar todos inicialmente e aí eu vou colocar um período, tá? Tô colocando um período longo aqui para vocês verem como que funciona. Então vou pôr aqui programação de visitas e eu vou mandar imprimir. Bom, então aqui ele tem toda a programação de visitas da vendedor Lígia Cristina, ok? Ele tem a agenda de visitas aqui da vendedora Lígia Cristina Costa Nunes, no período de 1/1 de 2015 até 20 do 2. Então aqui ele vai te dar o dia da semana,
terça-feira, o horário, o nome do cliente, endereço e o contato desse cliente. E assim ele vai seguir com todos os demais clientes, demonstrando o dia da visita e o horário, ok? Aqui, se eu quiser fazer um outro tipo de filtro, pegar aqui pelo vendedor Matias Sendebler. Então aqui, ó, ele já me dá uma listagem das visitas desse vendedor. Então você pode ver que nós temos menos visitas agendadas para esse vendedor. Aqui, se a gente pegou aqui, eu filtrei todos, mas se eu pegar e colocar aqui pessoalmente, olha só. Vou pôr aquele, por exemplo, aqui da Lígia Cristina Costa Nunes. Então, ó, podem ver que a quantidade de páginas já até diminuiu, né? Então, a maioria, a gente pode notar que a maioria das visitas dela são visitas pessoais. Então, ela vai até o cliente, tem aquele TED a TED com o cliente. Por telefone, ó, ela tem algumas visitas também, dá umas 3 páginas de contato via telefone que ela fez com o cliente. E contatos por e-mail, então essa já trabalha com contato por e-mail, ok? Então aqui, ó, já tem uma lista de contatos que foram efetuados via e-mail, ok? Visitas efetuadas, então aqui, ó, olha só que legal. Então pus aqui em visitas efetuadas, então ele vai me mostrar, ele me gera o relatório, e aqui é muito legal porque ele já te mostra o número da agenda, né? Controle de contato, o nome do cliente, a situação desse cliente, contato, telefone, se tiver essas informações, nome do vendedor, nesse caso aqui não foi informado nenhum vendedor, e data do contato e o tipo dela, se foi visita pessoal ou se foi através de telefone, ó. Esse outro aqui, ó, da Combine, então é prospecto. Então aqui ele já tem uma descrição, ó, que ele pôs, que ele acabou de falar com o cliente, né? Segundo os valores foram enviados para o cliente e estão dependendo da sua aprovação. Ainda não foi definido quem pagará o frete, se Combine ou importador. Então, são assim, são informações que eles colocam, né? E aí você tem uma listagem ampla de todos os vendedores e todas as visitas que foram efetuadas, tá? Então aqui, ó, são informações que não foram colocadas informado vendedor. Aqui embaixo eu já tenho os que foram informado vendedor. Então se eu pegar aqui e fizer um filtro, ó, vamos pegar pela Lígia. Ó, então da Lígia, ó, eu tenho mais de 28 páginas de visitas, tá vendo? Ó? Então ela tem vários clientes aqui, tanto ativo como prospecção. Se eu jogar aqui para a última página, ó, vou filtrar com um menorzinho, só para vocês verem aqui, dar uma ideia das informações, tá? Então aqui, vocês viram que ele mostra no relatório as informações referentes às visitas, e aqui embaixo ele me dá um total de visitas. Então ele me dá aqui, ó, desse vendedor eu tive 7 visitas, né? E aqui ele me dá o que eu tive um ranking de visitas de clientes ativos e prospecto. Então nesse caso aqui, todos os clientes que tem nesse período são clientes ativos. E aqui as visitas por cliente. Então cada um dos clientes dele, quantidade de visitas, totalizando 7 visitas no total. E aqui ele me dá um ranking de visitas por clientes, então qual cliente que ele teve, que ele visitou mais, e um ranking de visitas por vendedor, que nesse caso aqui, como eu estou filtrando um único vendedor no período, então ele me mostra somente desse vendedor. Porém, se eu jogar aqui, ó, para todos, se eu colocar aqui, ó, para a última página, né? Então se eu colocar, ó, total de visitas, então no período foram 295. Dessas 295, né, total por vendedor, ó, por cliente, por vendedor. Então o vendedor que mais teve visitas nesse período foi a Nívia Nunes. No total aqui a gente pode ver que está bem claro. Então, ela teve um total de 76 visitas. Aqui nós temos aqui o ranking de visitas de clientes. Então ele tem tanto ativo como prospecto. Então aqui nesse gráfico ele me dá aqui quantos prospectos que eu tive e quantos ativos que eu tive. Então isso é bom porque dá pra gente saber que nós estamos prospectando a quantidade muito maior de novos clientes do que cativando os ativos. Porém, se for pensar a longo prazo, isso seria interessante, isso está um pouco mais equilibrado com relação aos clientes ativos, pois sabemos que é interessante prospectar novos clientes, porém, o manter os clientes que já estão conosco é mais importante ainda. Ok, pessoal? Aqui nós temos aqui a lista de clientes por vendedor.
Então aqui em lista de clientes por vendedor, olha só. Se eu mandar aqui imprimir, então aqui ele vai me dar, como eu filtrei de todos, né? Vou filtrar de um cliente, de um vendedor específico. Vou pegar aqui da nossa vendedora Lígia. Então aqui ele me dá, ó, da Lígia, todos os clientes que eu tenho da Lígia. Então ele me dá a listinha aqui, né? Então de clientes ativos, total de clientes ativos e clientes inativos, ó. Total de clientes ativos, então 32 e total de clientes desse vendedor, ela tem 105 clientes. Ok? Aqui ele dá um totais por vendedor. Se eu filtrar nesse mesmo período, puxar listado de todos os vendedores, eu consigo saber qual que, não necessariamente o meu melhor vendedor, mas qual vendedor que tem mais uma carteira maior de clientes. Então olha só, né? Então ele me dá aqui uma listagem, ó. Eu tenho 1912 clientes e aí ele me mostra isso de forma gráfica, ok? Propostas emitidas por vendedor. Então aqui ele me dá uma listagem também. Todas as propostas no período que foram emitidas no sistema por vendedor. Bom, olha aqui. Então aqui ele me dá número da proposta, a data de emissão, a validade dessa proposta, o cliente, a modalidade, o vendedor, origem, destino e o Incoterm utilizado nessa proposta. Aqui vou fazer aquele filtro por vendedor para melhorar a nossa pesquisa e até a exibição dos dados. Aqui ele vai te dar todas as propostas que foram emitidas no período informado, tá? E aqui o status da proposta. Então esse relatório é bem legal porque ele me dá que nesse período eu tive 360 propostas. Dessas 360, eu tive 179 aprovadas, né? Dessas tenho duas em andamento, 92 propostas que estão em estudo e 87 que foram reprovadas, né? Então o número de propostas reprovadas está um pouco alto. Seria interessante, né, fazer um estudo para saber o que pode ser melhorado para diminuir essa quantidade de propostas reprovadas, né? Então tem que ver se é custo, se é serviços que estão sendo oferecidos, tem que estar analisando todo o montante e para uma tomada de decisão. E aqui o total por continente. Então aqui ele me dá dessas propostas por continente, o que foi gerado, né? Então ele me dá o que eu tenho da Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul e América Central. Ok? Então a gente está vendo aqui que nesse caso aqui o foco, né, a principal quantidade de propostas são clientes que ou importam ou exportam da Europa. Ok? Processos emitidos a partir de propostas. Então, quando eu seleciono essa opção, o sistema ele já me dá as duas opções aqui: abertura de processo ou pela data da emissão da proposta. Então, vou gerar das duas formas para vocês visualizarem como que fica. Então, aqui eu clicando no botão imprimir, então aqui ele gera aqui o relatório de bookings, né? Que na verdade ele puxa todas as propostas que geraram processo, ok? Então nesse relatório eu vou ter a relação de propostas que foram gerados processos, né? Então sabemos que todas as propostas nesse período da Lígia gerou-se por data de abertura do processo, eu tive 61 propostas. Se eu mudar aqui, ó, e colocar por emissão de proposta, nós temos aqui também, ó, nesse mesmo período, foram 61 processos gerados. E o legal aqui é que ele te dá a quantidade de processos por cliente. Então isso é muito bom, é muito interessante mesmo. Processos gerados sem propostas. Então aqui é dispensar que a maioria, ó, tá vendo? Eu tenho processos de demurrage, desembaraço, processos até mesmo de agenciamento, né? Que são do vendedor específico, porém não foi utilizado proposta, né? Então esses processos aqui, ó, nenhum deles, foram 436 processos e não tem nenhuma proposta para esses processos. Então normalmente são clientes ativos já. E aqui ele tem a listagem de processos com e sem propostas. Então aqui ele me dá os processos. Ó, tá vendo? Então aqui todos os processos que eu tenho gerados a partir de propostas, né, o número do processo direitinho aqui e o total geral. Ok? Bom, pessoal,
do relatório de vendedor, de performance geral do vendedor, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.